Olá pessoal, estou de volta. Sou o professor Marcos Guimarães e hoje nós vamos falar sobre o PED 7. Vem comigo! Esse vídeo é para os alunos do sexto ano e o título desse projeto, desse plano de estudo dirigido, é Respeito pelo Outro, primeiro passo para uma vida saudável. Na nossa sessão de matemática, que é a sessão 5, a gente começa com o primeiro exercício aí, ó. Ao tratarmos sobre os conceitos de igualdade e equidade, discutimos sobre o princípio da justiça e respeito às diferenças. Faça uma breve pesquisa sobre as diferenças entre esses dois conceitos e a sua importância para uma sociedade que é pautada pela diversidade. Então nós colocamos aí uma imagem que representa a igualdade e uma que representa a equidade. E a gente pede nesse exercício que você faça uma pesquisa, na internet ou com pessoas próximas a você, para entender a diferença desses dois conceitos, beleza? Já o número 2, a gente fala o seguinte, vamos lá, ó. Podemos observar nas imagens da questão anterior que os personagens se apoiam sobre um objeto, com o formato de um bloco retangular. O bloco retangular é um sólido limitado por 6 retângulos, suas faces. Esses retângulos constituem 3 pares e cada par, os retângulos são iguais. Em cada par, os retângulos são iguais. O encontro de faces determina uma aresta e o encontro de arestas determina um vértice. Assim, determine sobre o bloco retangular. Então a gente tem aqui um bloco retangular. Ele apresenta o que é a face, A face, gente, é o plano, é isso aqui, ó. Isso é a face. A aresta é a linha, ó. E o vértice é o ponto. Então a união de 3 arestas forma um vértice. A união de 2 faces, ó, essa face com essa face, forma essa aresta. Beleza? A letra A. Quantos vértices ele tem? Só tem que tomar cuidado que não são os vértices que você consegue ver, São ao todo. Imagina esse sólido aqui, esse bloco retangular sendo girado. Então, quantos vértices ele tem ao todo? Quantas arestas ele tem ao todo? E quantas faces? Observe a imagem do bloco retangular aberto. As faces visíveis estão numeradas de 1 a 3. Quais são as faces opostas às faces visíveis, quando o bloco regular estiver montado? Então, as faces visíveis é a 1, a 2 e a 3, certo? Então, suponha que aqui seja o 1, 2 e aqui a 3. São as faces visíveis. Ele está querendo saber quando você montar, qual face que vai estar oposta à face número 1. Vai ser a face C, a face A, a face B? Você vai visualizar isso. Imagina esse sólido aqui sendo montado, Essa planificação sendo montada. Quais que serão as faces opostas? Então é isso que pede aí no exercício 2. Continuando, pessoal, o exercício 3 fala o seguinte. No texto dessa sessão, que é Tadeu versus Maria Angélica, vemos que os personagens vão a um estádio para assistir a final do torneio de futebol. Sabemos que este campo de futebol tem o formato de um quadrilátero, formado por 4 lados, sendo os lados opostos, paralelos e congruentes. O que são os lados opostos, paralelos e congruentes? Esse lado é oposto a esse. Ele é paralelo, que eles nunca vão se cruzar, e são congruentes, têm a mesma medida. E esse lado é oposto a esse, é paralelo, e são congruentes também, têm a mesma medida. Se aqui é 100, aqui também tem que ser 100 metros. E se aqui é 70, aqui também tem que ser 70 metros. Qual quadrilátero é esse? Então, qual é o nome desse quadrilátero aqui? Acho que vocês conhecem muito bem. Sabendo que o perímetro de uma figura corresponde à soma de todos os seus lados, encontre as medidas que faltam na figura ao lado e determine qual o comprimento necessário para que uma tela
possa cercar todo o campo. Então as medidas desconhecidas eu já até ajudei vocês. E o perímetro é a soma de todos os lados. Imagina que eu vou cercar esse campo com uma tela, certinho? E aí, quantos metros de tela eu precisaria? A letra C. Quantos metros quadrados de grama foram usados para cobrir toda a superfície desse campo? Lembre-se que, para calcular a superfície ou área do retângulo, basta multiplicar o valor da base com a altura. Então, a base, a gente normalmente considera o que está na horizontal e a altura aqui, a vertical, tá? Então, você já sabe aí a fórmula para calcular essa área, né? A superfície é a área. E suponha que um atleta corre em volta do campo. Quantos metros ele percorreu sabendo que ele fez 10 voltas? Então, se ele der uma volta, ele correu uma distância. 2 voltas, o dobro. 10 voltas. Qual é a distância que ele percorreu? Bem facinho, né, pessoal? Vamos agora para o número 4, que é o seguinte. Maria Angélica e Tadeu fazem parte de uma grande parcela da população brasileira que são os que possuem um clube de futebol como paixão. O gráfico abaixo reflete em porcentagem a preferência pelos times de futebol. Analisando o gráfico, responda às questões abaixo. Qual é a porcentagem que representa a quantidade de pessoas que disseram ter um time de preferência? Então, como que eu posso analisar isso? Esse daqui, pessoal, ó, diz que não tem nenhum time, 22%. O total, né, sempre tem que ser 100%. E 22 já disseram que não possuem time. Então, qual que é a porcentagem dos que têm algum time? Vamos pensar um pouquinho aí. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo são os que possuem os times entre os mais preferidos do Brasil. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo são do Rio de Janeiro. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos são do estado de São Paulo. Qual que é a porcentagem de pessoas que torcem pelos times do Rio de Janeiro? E a porcentagem de pessoas que torcem pelos times de São Paulo? Então vamos lá. Você vai pegar, né, os times do Rio de Janeiro. Então tem aqui, ó, o Flamengo, né, 20%. Corinthians não, São Paulo não. Ó, o Vasco também é do Rio de Janeiro, certo? Aí você vai pegar todos do Rio de Janeiro. Lembra que está aqui no texto. E vai somar. Aí você vai saber o percentual, né, das pessoas que torcem pelos times do Rio de Janeiro. E o mesmo você vai fazer com esses times aí de São Paulo, também mencionados nesse texto. A letra C fala o seguinte: transforme os dados do gráfico da questão anterior em um quadro, onde deverão constar o time de futebol e a porcentagem de cada um. Então você vai transformar isso daqui numa tabela, né? Essas informações você vai transformar numa tabela, colocando aí o que tem que constar: o nome do time e a porcentagem, né? Bem simples. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau!